semana, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, cuidando da mamãe, do papai, do vovô e da vovó, cuidando de todo mundo dentro de casa. Espero que isso passe logo, que eu tô morrendo de saudade de dar aula pra vocês, de ter vocês ali pertinho, tirar as dúvidas, ver vocês no recreio. Então vamos orar para isso tudo passar logo. Hoje nós vamos estudar uma matéria nova, números com vírgula. Aonde nós conseguimos ver números com vírgulas? Aonde nós vemos números com vírgulas? Pensa aí um pouquinho. Números com vírgulas, aonde a gente vê? O primeiro exemplo que eu acho que todo mundo vai pensar é no dinheiro, porque a gente tem os reais e os centavos. Então a gente tem R$ 5,40. Como que a gente escreve isso? R$ 5,40. Olha a vírgula aí. Outro exemplo também que a gente pode ver números com a vírgula. Na nossa altura. 1,63 metros. Olha a vírgula aí de novo. Aonde nós podemos ver o número com vírgula? Pesando as frutas, por exemplo, no sacolão. Eu quero 1,3 kg de tomate. Então, nós vemos em várias coisas do cotidiano, nós conseguimos ver números com vírgulas. Então, a gente hoje vai entender mais ou menos, vamos começar a dar essa noção de números com vírgulas, por que eles aparecem e o que eles significam. Como hoje a gente vai dar noção ao nosso estudo de números com vírgulas, nós vamos começar a aprender da parte decimal. Fração decimal e número decimal. Uma fração decimal, como o número diz, decimal é uma fração que a parte dela, o todo, é o 10. Então, uma fração decimal tem o denominador 10. Qualquer fração que tiver o número de baixo, o denominador 10, é uma fração decimal. E qualquer número que tenha um número depois da vírgula é uma fração decimal. Nós podemos transformar toda fração decimal em número decimal e vice-versa. Eu vou ensinar hoje para vocês como transformar fração decimal em número decimal, porque isso é muito importante para a gente entender como que a gente divide o dinheiro, como a gente divide a altura e por aí vai. Vamos ver os nossos exemplos de como passar uma fração decimal para o número decimal. Reparem que todos os nossos denominadores são 10, então todas essas frações são frações decimais. Passando 5 décimos para o número decimal, a gente tem o 0,5. Passando 7 décimos para número decimal, a gente tem o 0,7. Reparem nos dois números, no 0,5 e 0,7. Repararam que entrou um 0, na frente do número? Olhem só, 5 décimos, 0,5. 7 décimos, 0,7. Então, 2 décimos, como vai ficar? 0,2. Então, fração decimal para número decimal é só colocar o 0, na frente, quando a gente tiver um número em cima. Se a gente tivesse dois números em cima, essa regrinha não vale, já é outra regrinha. Mas quando a gente tiver um número em cima, um número que eu diga é um algarismo. Se a gente tivesse 15, dois números em cima, não vale essa regra. Então, precisa ter só um número em cima. Toda vez que a gente tiver um número em cima e o 10 embaixo, é só a gente colocar 0, e repetir esse número de cima. Vamos fazer os outros exemplos para ver se a gente conseguiu entender? 9 décimos, como vai ficar? 0,9. 6 décimos, 0,6. 10 décimos, tá vendo aqui que aqui já tem dois números? Mas então, fração é uma divisão. A gente está dividindo esses números por 10. Então, 10 dividido para 10. Se eu tenho 10 balas, vou dividir para 10 alunos,
Se eu tenho 10 lápis e vou dividir para 10 alunos, quantos lápis cada criança vai ganhar? Ou balas? Vai ganhar uma. Então, 10 sobre 10 igual a 1. Fração é uma divisão. Então, toda vez que a gente estiver passando fração decimal para número decimal, a gente está dividindo. Só que dividir por 10 é muito fácil. Quando tiver só um número, é só colocar o 0, na frente. O que esse 0, na frente significa? Significa que não tem nem um inteiro, porque a parte inteira ela fica antes da vírgula. Essa parte que fica depois da vírgula é 5 partes de 10. Então, ainda nem chegou a 10, nem chegou a um inteiro. Esse 0,7 que significa 7 partes de um inteiro. Ainda nem chegou ao inteiro. Então, se por exemplo, se a gente tem 1,73 centímetros de altura. O que esse 73 significa? 73 significa que é 73 partes de 1 metro. Essa parte aqui ainda não chegou em 1 metro. A gente tem 1 metro mais 73 partes para chegar a 1 metro. 73 pedacinhos. Lembra, se você olhar a sua régua aí, pega a sua régua aí do seu material escolar. Tem 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. E entre esses centímetros tem vários tracinhos. Esses tracinhos são os décimos. Então, a gente está botando ali que, por exemplo, 0,7 é 7 tracinhos daqueles menores, antes de chegar no 1. Então, essa parte da vírgula é essa parte menor da régua. É a parte não inteira. É a parte mais dividida ainda do que o 1. Conseguiram entender? Nos exemplos a gente vai entendendo e vai colocando isso na cabeça e no coração. Às vezes é difícil de entender direto, mas aí qualquer coisa, volta o vídeo, escuta a explicação de novo, lê o livro, não é difícil de entender. Mas a gente tem que entender que a parte antes da vírgula é a parte inteira e a parte depois da vírgula é a parte decimal, a parte que foi dividida por 10, tá legal? Nós temos aí nossos exemplos de números decimais. Agora a gente vai aprender como a gente lê esses números. A gente não vai ficar falando 0,3, 0,9. A gente tem um jeito certo de falar. Então, 0,3, como a gente lê esse número?